Em Daniel capítulo 6, versículo 10. Abre aí, enquanto a Sophie põe aqui Salmo 91:3 para mim, Sophie, por favor. Salmo 91:3. Isso. Irmãos, Deus fala com cada um de forma diferente, né? Cada um tem a sua forma de Deus falar. Eu, às vezes, acordo de manhã e, às vezes, quando eu atraso um pouquinho, eu faço uma oração rápida. Aí, nesses dias, eu propus no meu coração e eu senti essa palavra no meu coração, como Deus pode pôr uma palavra no seu coração também. Antes de sair, essa aqui eu não deixo de fazer, mesmo com tempo ou sem tempo, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O dia que eu entendi que o laço do passarinheiro é um laço que eu não posso ver, porque eu sou muito inocente, a minha visão é muito pequenininha, eu sou muito frágil, né? O dia que eu entendi isso, e o dia que eu entendi que o laço do passarinheiro só Deus vê, o passarinho está voando de uma forma inocente, de repente ele cai no laço, ele não viu aquele laço, ele não conseguiu ver. E assim sou eu também, você, nós somos muito sensível, né? Às vezes a gente é muito difícil de entender a voz de Deus, né? E aí eu faço essa oração todo dia. Quando foi na quinta-feira, eu fui lá em Osasco levar o aspirador da Letícia, que deu problema lá. Tava esquentando muito, parando. Aí eu fui levar num lugarzinho que conserta lá pra ela. Aí eu parei o carro, fui lá, entreguei o aspirador, o rapaz tinha no dentista, ia voltar e esperei um pouquinho. Quando eu ouvi um barulhão assim, o cara caiu da moto e a moto veio escorregando. Eu falei, bateu no carro. Deu aquele barulhão atrás do carro. Eu falei, rapaz, deve ter arrancado o para-choque, deve ter feito uma bagunça aí. Ela veio arrastando e... Aí eu já saí do carro. Ele, ô senhor, tudo bom? Desculpa. Pensei que ele estava bêbado. Mas ele não estava, não. Estava com os olhos vermelhos. Eu falei, esse cara deve estar bêbado. Ele rasgou a mão, sangue descendo aqui, rasgou o braço, bateu a cabeça. E a moto bateu no pneu do carro. Não bateu nem na calota. Bateu, ficou só um branquinho no pneu do carro. Uma moto arrastando. E aquele barulhão. Eu falei, estragou a traseira do carro. Bateu só no negocinho assim do pneu. Nem na calota bateu, que é impossível. O negócio desse, uma moto arrastando, não bateu na calota. Aí fez só uma manchinha no pneu branquinha. Não aconteceu nada, né? Eu creio que foi um grande livramento de Deus, em nome de Jesus. Aí eu fui, na sexta eu fui buscar. Na quinta eu fui deixar, na sexta eu fui buscar. Tem umas avenidas em Osasco, como é lá por dentro eu não conheço, coloco no Waze e vou seguindo, mas eu não conheço. E tinha uma avenida boa de andar. E nós estamos andando, né, numa velocidade boa. Aí passamos no farol, o farol deu amarelo. Da frente passou, passei atrás. Quando da frente passou, pegou uma moto. Eu não consegui entender, porque ele passou certinho e eu passei atrás dele. A moto vinha de lá para cá, não sei se vinha na contramão, que isso eu não consegui ver. Eu sei que bateu. Quando bateu, jogou o cara embaixo do outro carro, que estava do lado de lá. O carro estragou o para-choque todinho e o cara levantou normal, o motoqueiro xingando, porque ele estava preocupado com a moto dele, que era o ganha-pão dele. Ele não aconteceu nada, aparentemente, né? Ele levantou e arrumando confusão lá com o cara, porque certamente era o ganha-pão dele. Então vivi outro livramento do Senhor. Quando eu estou muito corrido, que eu não tenho tempo para orar, que acontece algumas coisinhas de manhã, mas esse eu não deixo de orar. O Senhor vai me livrar do laço do passarinheiro. O Senhor vai me dar livramento do laço do passarinheiro. E Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro. O laço que você não consegue ver. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Então declare isso. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E o Senhor vai te livrar do laço que você não vê, que é amor tremendo, maravilhoso, espetacular de Deus. É isso na nossa vida, né? Então eu pude ver 2 livramentos assim, e foi Deus. Porque já pensou se o outro passe e sou eu, que estou logo atrás? Mas eu vi um livramento de Deus ali tremendo e maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar orando.
Irmãos, Daniel 6:10, ele fala assim: E Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. Então, o edito estava assinado. Qual era o edito? Não podia invocar outro Deus a não ser o Deus do rei. As pessoas estavam com inveja de Daniel. Daniel estava se destacando no reino. Então fizeram lá um plano, um edito que não poderia invocar outro Deus, a não ser o Deus do rei, a não ser pedir as coisas para o rei. E o Daniel continuou orando. Continuou orando, ele entrou na casa dele. Lá a janela continuou aberta, ele não fechou a janelinha com medo. Ele orava com a janela para Jerusalém. Jerusalém era a capital da adoração e foi destruída. Então ele orava para aquilo e falava: o meu Deus vai fazer um milagre, meu Deus vai restaurar a cidade, meu Deus vai fazer um milagre. Então Jerusalém precisava de muita oração, como o Brasil precisa de muita oração também. O Brasil precisa da nossa oração. E Daniel orava, né? Janelas abertas lá de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E a sentença era essa: ele seria lançado na cova dos leões. Quem não obedecia o rei, e a palavra do rei era selada, batia um selo, não podia ser revogada, ia ser lançado na cova dos leões. E o Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele orou. Ele não podia orar. Queriam impedir a oração do Daniel. Daniel continuou orando. Daniel praticou uma oração chamada de oração pactual. Tinha um pacto com Deus. Aquela oração que você tem um pacto com Deus. Independente de qualquer coisa, você continua orando. É uma oração que a gente tem um pacto com Deus. É aquela oração de aliança. Dependendo do que está acontecendo, nós temos uma aliança com Deus, nós temos que orar. E essa palavra é para mim, para a Sueli, para a Eugênia, para o Floresvaldo, para o pastor Daniel, Pedro, para a Sofia, para todo mundo. Independente de problema, nós temos que orar. Nós nascemos com uma coisa chamada desejo, é do ser humano. Nós nascemos com vontades, nós nascemos com ambições, nós temos nossas ambições, coisas que a gente quer de Deus, né? Nós nascemos aqui com sentimento, vontade, desejo, nós nascemos, né, com as ambições que a gente quer. Mas o que acontece aqui é que o Daniel, ele conseguiu vencer essas coisas, minhas ambições, meus sonhos, minhas vontades, meus desejos, meu tempo, ele conseguiu vencer tudo isso. Por isso que ele tinha problema, mas continuava orando a Deus. Aparentemente o diabo ganhou. Tem coisa na nossa vida que parece que o diabo ganhou. Vamos continuar em oração, porque o diabo vai partir em retirada em nome de Jesus. O diabo vai abrir mão em nome de Jesus. Vamos declarar isso em nome de Jesus? Fala assim: em nome de Jesus, o diabo vai abrir mão daquilo que é meu através do poder da oração em nome de Jesus. Amém? O diabo vai ter que soltar o que é seu em nome de Jesus. Se tem um diabo aí amarrando alguma coisa, nossa, o que vai acontecer? Ele vai ter que soltar em nome de Jesus, porque ele teve que soltar o Daniel por causa da oração. Então, o que aconteceu aqui? Daniel fez aquela oração que ele tinha um pacto com o Senhor. Então, Daniel não tinha vontade de orar. Quem está sentenciado e vai ser jogado na cova de leões, ele não tem vontade de orar. Ele tem vontade de se cobrir, entrar no quarto, né, se cobrir da cabeça aos pés, ficar na posição fetal, que é a mais confortável para quem está sofrendo, né? Fica ali, né? Na posição fetal, estou sofrendo demais. A vontade dele era essa. Mas ele venceu isso. Ele foi lá e continuou orando. Eu vou morrer, mas eu vou continuar orando. E isso é uma conquista que o Espírito Santo dá pra gente. Não é a gente que quer. Não é questão de vontade. Nós não temos que ter vontade para orar, nós temos que orar. E mais do que nunca, sempre quando nós vamos orar, o diabo inventa um barulho. Pode ter certeza, cai um negócio aqui. Você vai sair da oração para ir pegar um negócio. O diabo vai falar que você tem que pegar um negócio naquela hora. Lá no fogão. E você não precisa pegar aquilo naquela hora. Mas o diabo vai fazer tudo para tirar a atenção da gente na oração. Aí você vai orar, tem um barulho. Você vai orar, lembra de mandar uma mensagem para alguém. Não precisamos nada disso. Precisamos ter um pacto de oração com Deus. Isso é todo mundo.
Deus não olha para ninguém lá de cima e fala, eu tenho um coitadinho lá que não pode orar, não. Todo mundo pode orar sim. Tem um coitadinho lá que não tem tempo. Tem tempo, sim, porque a gente tem tempo para outras coisas. Agora nós precisamos aprender essa oração pactual, essa oração de aliança com o Senhor. Independente de qualquer coisa. Eu vou ser jogado na cova dos leões. Daniel falou, se eu morrer é lucro, se eu não morrer também é lucro. Totalmente voltado para o Senhor, o coração dele. Nós precisamos ter um coração assim. Nós precisamos ser conquistados pelo Espírito Santo. Você tem que orar, me conquista, Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher de oração, eu quero ser um homem de oração. E tudo vai se resolver. Então não é, o meu sonho não vale nada, meu sonho é um lixo, os meus projetos, os meus desejos é tudo um lixo. O que vale é o desejo do Senhor, o que vale é a palavra que sai da boca do Senhor. O que vale é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mesmo que eu não viva meu sonho, meus projetos, meus desejos, minhas ambições, mas se a gente viver a vontade de Deus, nós vamos viver tudo. A vontade de Deus supre tudo isso. A vontade do Senhor supre tudo isso. Então, o que nós precisamos é da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus. Não. Meu sonho não é importante. Meu projeto não é importante, meu plano não é importante, meu livre-arbítrio não é importante. Você tem livre-arbítrio e você está vivendo isso porque você não vai mais onde você quer. Você não vai, né, no barzinho, sair daqui da igreja para ir no barzinho, você não precisa mais disso. Hoje eu vi uma moça conhecida postando uma taça de cerveja, aqui está a minha felicidade. Coitada. Eu fiquei olhando para aquele dado tão bonita, inteligente, né? Entre aspas. Fez uns cursos bons, tá numa clínica boa, tá ganhando dinheiro, mas entre aspas. Mas a felicidade dela é um copo de cerveja. E a nossa felicidade não é copo de cerveja. A pior coisa na vida de um crente é andar em desobediência. Eu não estou falando de ter fraquezas. E vir pedir perdão para Deus, pedir misericórdia. Não estou falando disso, estou falando de desobediência. Sair fora da vontade de Deus vai doer a alma vai gemer, a alma vai gritar e não tem remédio. Não tem postinho, não tem hospital, não tem nada. Quando a gente sai da vontade de Deus, a alma geme. E para a alma não tem vacina, não tem injeção, não tem antibiótico, não tem anti-inflamatório, não tem nada. A alma é só a presença de Deus. Quando a alma começa a doer, quando a alma de alguém começa a gemer, é só a presença de Deus. Então, nós temos que ter esse pacto de oração com Deus. Eu não aguento orar, não tem problema, mas vai lá. Deus sabe interpretar o seu silêncio. Vai lá, entra no quarto e vai lá. Mil cairão ao teu lado, eu só tenho essa oração só. Mas essa que vai te dar o livramento. Um versículo você orar se tiver na sua mente, um só. Se você entrar no quarto e orar aquilo vai acontecer. O meu é esse, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, não vou ser atingido. O 91:11 e o 91:3, me livra do laço do passarinheiro. Para mim o mais importante é me livra do laço do passarinheiro. Porque são laços que eu não consigo ver. Então o Daniel estava tudo perdido, já estava vacinada. Mas ele continuou orando, porque ele sabia que a oração tem um poder, podia mudar aquilo que já estava assinado. Já estava assinado, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais possibilidade nenhuma. E Deus foi lá e mudou as coisas. Deus foi lá e mudou a situação através da oração. Hoje eu estava com uma preguiça de orar. Falei, meu Deus, quando eu ouvi a palavra da tarde, menino, eu fui para a oração. O quê? Deus muda as coisas na oração. Estou preocupado aqui amanhã. Tem que tirar o ITBI da igreja. É um negócio meio complicado. Né? Aí eu fui na prefeitura sexta-feira. Aí eu fico meio preocupado. Falei, o quê? Vamos me preocupar. Não, eu vou orar que Deus vai fazer as coisas. Vai fazer um milagre. Deus vai agir. Vamos orar porque Deus vai agir. Creio, Jesus, aleluia. Vamos orar porque Deus vai agir. Aleluia. Vamos orar porque Deus vai agir. O Senhor vai agir. Posso dar 3 conselhos para você? Amém. Primeiro, oração. Pode dar o segundo? Oração. O terceiro, mais oração. Aleluia. E as coisas vão se resolver. Glória. Deus vai fazer um milagre na oração. Você ficar pensando, fazendo plano. O seu plano não vale nada. O seu plano é um lixo. O meu plano é um lixo.
O meu projeto é um lixo, o que vale é o projeto de Deus. E se você não tiver no Espírito, você não consegue entender o projeto de Deus. E se você não conseguir interpretar a vontade de Deus, interpretar o tempo de Deus, você vai perder a paciência e vai desistir. Nós estamos prestes a assinar um documento depois de 20 anos. 2006, agora em 2026 que vamos assinar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus faz as coisas no tempo que Ele quer. Deus faz as coisas na hora que Ele quer. Então, vamos orar, porque Deus vai fazer. Oração pactual. Deus, eu não estou sentindo nada. Oração não é sentimento, não tem nada a ver com sentimento. Oração não tem nada a ver com dor. Ai, meu Deus, eu fui orar agora, me dá dor no coração. Morre orando. Ai, Senhor, eu fui agora, me deu uma vontade de ir. Não vai, não. Me deu vontade de ver celular. Não vai, não. Vamos orar. 10 minutos de oração lá, bem, né? Aliançada com Deus, vale muita coisa. Hoje eu orei sentado no sofá, escorado no sofá e orando, mas eu vou orar. Vou escorar aqui, mas eu vou orar. Eu orei escorado. E eu tenho certeza que as outras vezes que eu orei escorado, Deus está respondendo. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Eu estava assinado aqui, não tinha mais jeito. Deus foi lá e deu um jeito. O poder de Deus entrou em ação. Amém. Então vamos orar, né? Que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Êxodo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Então, Moisés sobe no monte, deixa a igreja com Arão, seu irmão, toma conta da igreja, eu vou lá para o monte. Daqui a uns 3 dias eu volto, e demorou 40 dias para voltar. Deus falando com Moisés, dando as leis, né? Para o povo de Moisés, lei espiritual, lei social, lei física, dando as leis lá, e ele demorou 40 dias. O que aconteceu? O povo começou a se achegar. Arão, esse Moisés, esse homem está demorando muito. Ele não vem. Ele falou 3 dias, está demorando. E ele não chega, não vem. Vamos fazer um bezerro de ouro? E Arão cedeu a pressão do povo e fez um bezerro de ouro. Foi lá e fez cedeu a pressão do povo. O Daniel não mudou de foco. A coisa arruinou, azedou, ele continuava orando, porque o foco era aquilo. Nós temos que ter foco de oração. Aleluia. Não importa o que aconteça, o foco é esse aqui. Irmão, o que você tiver de perder, você vai perder. Não tem jeito, você vai orar, você vai perder. Senhor, passa de mim esse cálice, não posso, passa, você vai morrer. O que tiver de perder, você vai perder, mas o que Deus tiver que salvar na tua vida, Deus vai salvar. O diabo não vai impedir. Se tiver oração, o diabo não vai impedir. A oração é o poder. Então, o que tiver de salvar na sua vida, Deus vai salvar. Você não vai perder nada do que é a vontade de Deus para sua, mesmo com luta. Mesmo com bastante luta, pouca luta, você não vai perder. E ele, quando o povo se acercou, ele cedeu à pressão do povo. O Daniel não cedeu à pressão, não saiu do foco, e o Arão saiu do foco. O povo começou a apertar, ele foi lá e fez um bezerro de ouro. Era metade touro, metade homem, e era adorado com músicas, né? Músicas com danças imorais. Faziam um banquete, comiam bastante, e muita música imoral. Era assim que era adorado o bezerro de ouro e sacrifícios queimados, né? Muitos sacrifícios queimados eles faziam. Então lá dançando, né? E saiu do foco. Então nós não podemos sair do foco da oração. Nós temos que se manter no foco da oração. Então a oração não é quando eu quero. Se eu for esperar minha carne pedir para me orar, tá ruim. Se eu for esperar a vontade, tá ruim. Se eu for esperar desejo, tá ruim. Oração é uma obrigação nossa. É um dever nosso buscar Deus. É uma conquista que vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá força para a gente orar. Só que a gente tem que pedir isso para ele. Senhor, eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. O resto vai acontecer. Mas eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração, de jejum de oração. O resto das coisas Deus vai acrescentar.
Então, nós precisamos, não podemos sair do foco, nós temos que ter um pacto com Deus, uma aliança de oração com o Senhor. Independente das coisas, o diabo falou que não tem mais jeito. Tem, para Deus tem. O diabo falou lá para o Daniel que não tinha mais jeito, ele continuou orando e Deus foi lá e deu um jeito. O que o diabo fala na nossa vida que não tem mais jeito, Deus vai lá e muda a situação. Humanamente falando, não tem mais jeito. O diabo falando, não tem mais jeito. Mas, na oração, Deus vai lá e muda a situação. Deus vai lá e muda a história. Tiago 4,13, Sophie. E agora vós que dizeis, 2 planos. Eu estou dizendo e Deus está falando outra coisa, que tem 2 planos, meu plano e o plano de Deus. Meu plano é, e agora pois dizeis, ou amanhã iremos a tal cidade, ou lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. Esse é meu plano. Vou ali em tal cidade, né? Vou passar lá um ano, vou contratar pessoas, vou ganhar muito dinheiro. Esse é o meu plano. Eu nasci com esse plano. O homem nasce com plano, é natural, plano natural. Ele nasce com desejo, é natural. Ele nasce com projeto, é natural. Ele nasce com vontade, é natural. Ele nasce com sonho, é tudo natural. Tudo isso é válido. Só que quando a gente vem para Cristo, ele nasce com livre-arbítrio. Você nasceu com livre-arbítrio, mas você não faz o que você quer. Por quê? Porque você sabe que a palavra de Deus tem restrição para você e para mim. Então nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós não vamos onde nós queremos. Não vamos mais. Por quê? Porque tem uma restrição para nós. Então eu nasci com plano, nasci com desejo. Aí eu nasci, né, com um projeto no meu coração. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho ambição de ter as coisas. Aí Deus fala assim, ele fala assim, amanhã eu vou a tal cidade, vou passar lá um ano, vou contratar lá e vou ganhar. Oi, Sophie. Diga que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O teu sonho é fraco, o teu sonho é falido, o teu projeto é fraco, o nosso projeto é fraco. Tudo nosso é fraco. Por isso, nós temos que buscar a vontade de Deus. E às vezes para buscar a vontade de Deus, você tem que perder seu sonho, tem que perder, eu sonho com isso, eu tenho uma ambição tão grande, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. E você pode servir a Deus e não ter. E pode passar a vida vendo os outros ter, mas você não ter. Por quê? Porque o que vale para nós é o sonho de Deus. Mas fulano está fazendo galpão e celeiro e mais celeiro. Aí Deus fala assim, mas eu não estou nesse negócio. Eu não estou nesse negócio aí. Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você vai dar? Então, o plano de Deus tem que ser mais interessante para mim. Eu tenho que aprender, buscar isso, lidar com o plano de Deus. E eu tenho que aprender a lidar com o tempo de Deus. É 2 coisas que o cliente precisa aprender. É o tempo de Deus e o plano de Deus. Então meu sonho não vale nada, meu sonho é limitadinho. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É um planinho muito limitadinho, muito pequenininho. O plano de Deus é maior. O plano de Deus é melhor, mas para isso eu preciso renunciar, preciso morrer para meus planos, minhas vontades, meus desejos, minhas ambições, meus sonhos. Eu tenho que morrer para tudo isso. Já nasci com eles. Por meu tempo, se fosse meu tempo, né? Eu já queria que teria acontecido, mas Deus não, nós estamos no tempo de Deus. Quem busca o tempo de Deus tem que aprender a esperar o tempo de Deus. O Abraão, você está com 75 anos, eu vou te dar um filho. Ah, sim, eu não tenho filho. Eu queria ter um filho, porque o meu herdeiro vai ser o Damasceno e Eliezer, meu criado. Eu queria ter uma lâmpada minha mesmo. Ô Abraão, eu vou resolver o seu problema, eu vou te dar. Eu sou teu Deus, eu te amo, vou te dar. Mas demorou 25 anos para receber a promessa. Porque você tem que aprender a lidar com o tempo de Deus. Né? Nós temos que aprender a lidar com o tempo de Deus. 1 Samuel 13 eu li, Sofia? Não. 1 Samuel 13. Não, então vamos lá, 1 Samuel 13. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não ouvindo, porém, Samuel Gilgal, o povo se dispersava dele.
Então disse Saul: Trazei-me um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. O Samuel se afastou por um tempo de 7 dias. Ele não orou a Deus. Quem não ora sente as coisas. Quem não ora sente tudo. Esse dia eu ia abençoar uma pessoa, só que a pessoa pisou na bola antes. Aí eu falei, não vou mais não. E Deus falou no meu coração, é assim que você vive? Você só abençoa a pessoa boazinha? Você está aqui na terra só para abençoar pessoas que são legalzinhas? E aquilo que Jesus falou, para dar comida para o inimigo. Eu falei, o quê? Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu vou fazer e o Senhor vai me honrar, não por causa da pessoa. Mas o Senhor vai me honrar porque eu estou tendo a oportunidade de abençoar alguém que até me maltratou. E eu vou abençoar. Então, o que acontece? Nós precisamos tomar, às vezes, atitude no mundo espiritual. Ele atrasou um pouquinho e ele não soube esperar, ficou impaciente. Já que ele não veio, eu mesmo vou fazer o serviço aqui, eu mesmo vou acender o incenso. Ele não podia fazer aquilo, não era o chamado dele, o ministério dele. Ele não era que trabalha, o sacerdote para fazer aquilo. Mas ele ficou muito impaciente. Quem não ora sente as coisas muito rápido. Você sente tudo quando você não ora, tudo pega a sua carne. Quando você está em oração, você está embaixo da unção de Deus, essas coisas não te ofendem, não. Eu olho para a minha vida assim, as pessoas falaram muita coisa minha, porque foi errado, e eu entendo elas. Eu entendo elas. Só que elas exageraram em muita coisa também que eu não fiz, e eu entendo também. Dos dois jeitos. Você pensa que... Que dia que eu vim reclamar aqui? Olha, aquele camarada, ela ficava na frente da igreja e o povo vinha entrando e ele falando dos problemas da igreja, na porta da igreja. Que dia que eu vim falar isso para você? Olha, depois ele abriu até a igreja, fez uma festa e foi muita gente, até de Itaquera veio, juntou todo mundo, né? E foi aquela festa de inauguração, depois acabou. Mas você já viu falando que a fulano falou mal de mim? Não, ele falou que ele tinha razão, que era verdade, e acrescentou coisas que ele não tinha verdade, que não era verdade. O que aconteceu? Deus vai tratando das coisas. Deus vai tratando das coisas. Nós precisamos aqui estar se defendendo. Não, eu não fiz, ou falou mal de mim, exagerou. Não. Quando você está na carne, você sente todas essas coisas. Você entra em depressão. Olha que fulano está falando de mim, aí você entra em depressão. Chega um dia que Deus apaga todo o seu passado. Você paga preço. Não tem como premiar quem erra. Você paga preço, mas chega um dia que Deus te liberta do seu passado. Você olha para aquilo e não sente mais nada. Porque Deus te cura do seu passado. Então... nós precisamos, quando a gente está no Espírito, a gente não sente essas coisas. O povo começou a ir embora. O que aconteceu? Ele fez lá um holocausto para ver se segurar o povo com medo. Ele acendeu o holocausto por medo. E o holocausto simbolizava a presença de Deus. Acendeu o holocausto simbolizava a presença de Deus. Ele acendeu por medo. Aquilo funcionou? Não. Aquilo não funcionou, aquilo deu errado. Então, quando você não está em oração, você sente tudo. Ai, está vindo uma grande multidão atrás de mim. O que eu vou fazer? Não. Quando a gente está no Espírito, a gente não sente essas coisas. Está vindo uma grande multidão atrás de você, mas o teu Deus está cuidando de você. Amém? Nossa, eu estou com 32 mil homens, vou vencer. Não, você vai vencer com 300. Não é com 32, não. Deixa Deus fazer a vontade dele. Entenda o tempo de Deus. Entenda o poder de Deus. Deus faz, não precisa de ajuda externa. Quando Deus quer fazer, não precisa de ajuda externa na sua casa. O próprio Deus faz na tua casa. Não precisa de ajuda externa. Não tem ninguém externo para me ajudar. Tem Deus na sua casa lá para te ajudar. Então, o Saul acendeu incenso. Vamos lá, Sofia.
E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, que Samuel chegou e saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Samuel: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim ao Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. A pior dor é essa, quando você vai perdendo as coisas, não ora. Você sabe que tem que orar, sabe que está perdendo coisa, mas você não ora. Você sabe que a diabetes acaba com o cidadão, mas não ora. Precisamos orar, não precisamos ficar perdendo as coisas e olhando as coisas cair, sumir, a gente fica olhando. Não, vamos orar, porque oração é o poder de Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Pouquinho, muda. Eu quero mudanças, mas eu não quero mudar nada. Aí não funciona. Quando a gente quer mudar alguma coisa, tem que partir da gente. Ah, você é cego, mas você está correndo atrás de Jesus, vai ser curado. Ah, você é cego, mas vai ficar lá sentado, não vai ter jeito. Muda algumas coisinhas, muda 10 minutos de oração. 10 minutos de oração vai dar muita unção, muito poder de Deus. Então, irmão, vamos continuar orando. Não vou falar como a gente fala, 10 horas de um joelho e 10 no outro, não. Vamos parar um pouquinho lá durante o dia, encostar no lugarzinho. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tem compaixão de mim. E vamos orar, porque Deus vai dar o resultado em nome de Jesus.